Olá, meus caros amigos e amigas, mais uma aula aqui pelo nosso LFG. Que prazer estar com todos vocês. E um dos temas, sem dúvida nenhuma, mais exigidos em prova: equiparação salarial. Vamos nos atentar nessa primeira parte ao embasamento da lei, ou seja, o que determina de forma expressa o artigo 461 da Consolidação. Professor, sofreu alteração a partir da reforma trabalhista? Sim, sofreu alteração e nós veremos logo mais quais são essas novidades. Então vamos lá, equiparação, conceito inicial. Trabalhadores que fazem a mesma atividade para o mesmo empregador devem ganhar o mesmo salário. Então a dica inicial para vocês aqui, a dica número 1. Somente será cabível equiparação para empregados que exercem a mesma função. Afinal de contas, você sabe a diferença de função e cargo? Função é aquilo que efetivamente a pessoa faz, exerce. E cargo é um nome que é dado a ele que pouco importa, porque para o direito do trabalho, o que realmente vale é aquilo que é feito, que é realizado, meus caros amigos, com o princípio da realidade dos fatos. É aquilo que realmente é demonstrado de uma forma muito bem clara. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. E olhem o que já determina o artigo 461 da CLT. Artigo 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Ou seja, como eu falei a vocês, empregados que exercem a mesma função têm o trabalho de igual valor, ou seja, a mesma importância, prestado para o mesmo empregador, mesmo que ele tenha diversas filiais, como veremos adiante. No mesmo estabelecimento empresarial, que não precisa ser necessariamente no mesmo lugar. Pode ser até um regime de teletrabalho, como nós estamos vivendo. Receberão o mesmo salário. Presta atenção, dica importante para a prova para vocês. É o mesmo salário, não é a mesma remuneração. Que você lembra que remuneração é gênero e uma de suas espécies é salário. Remuneração está no artigo 457. É a soma de salário, gorjetas e adicionais. Diante dessa situação, meus caros amigos, eu quero lembrar aqui a todos vocês um tema extremamente importante, meus caros amigos, que a equiparação é para apenas salários e não necessariamente remuneração. Grava essa dica que isso é extremamente importante. Mesma função, que é o ponto crucial. E continuando. Artigo 461, parágrafo 1º. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Então, para deixar uma coisa bem clara para todos vocês aqui, meus caros amigos, esse parágrafo primeiro, ele sim foi alterado com a reforma trabalhista de 2017. E o que trouxe aqui de novidade para nós, pessoal? Que, olha só, empregados que tenham mais de 4 anos naquela determinada empresa já não poderão pedir mais equiparação salarial. Esse é o primeiro ponto, o primeiro prazo. E o segundo prazo seria qual? Se entre o empregado e o paradigma o prazo for superior a 2 anos. Ou seja, se eu quero pedir equiparação com você, e tanto eu quanto você temos um prazo superior a 2 anos de diferença entre nós, nós não podemos ser mais, né, considerados como paradigmas para equiparação salarial. Então grave esses dois prazos para a prova da OAB. Trabalho de igual valor, que é o ponto mais importante. Já o parágrafo 2º, que determina, vamos lá? Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva planos de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Também uma alteração trazida pela reforma, gente. Ou seja, o empregado que necessariamente, meus caros amigos, na empresa tiver um quadro de carreira, lá não existirá mais equiparação salarial e até mesmo uma norma interna da empresa.
não necessariamente que esteja em acordo ou em convenção coletiva. Então, olha só, se tiver uma norma interna, caracterizou já, meus caros amigos, como tal? Sem dúvida nenhuma, tá bom? Vamos continuar? Olha aqui. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando tiver o que, gente? Principalmente pessoal organizado. Nunca esqueçam disso. Vamos lá? O artigo 461, parágrafo 3º, ele também não deixa dúvidas para nós. No caso do parágrafo 2º desse artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um desses critérios dentro de cada categoria profissional. Ou seja, vamos imaginar a seguinte hipótese: é a critério do empregador, é o poder diretivo do empregador, artigo 2º, exatamente essa condição necessária, meus caros amigos, do quê? De poder verificar ou não, de poder aprumar ou não alguma situação em que as condições são diferentes, mas as partes, o empregador pode promover quem bem entender e quando bem entender, tá? Artigo 461, parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência físico-mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação. Então é muito importante. O empregado que é readaptado, gente, por motivo de deficiência físico-mental, mas desde que atestado pela Previdência e não por médico privado e não por médico particular. Tem que ser o órgão da Previdência, tá bom, gente? Não poderá servir como paradigma para essa situação, tá bom? Então, olha só em detalhe: readaptado não poderá ser exercido como tal. Já o parágrafo 5º, a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo e na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Então, para que exista equiparação salarial, meus caros amigos, é imprescindível que as pessoas tenham trabalhado junto, na mesma época. Porque eu não posso pedir equiparação de uma pessoa que saiu da empresa há 10 anos, entende? Então isso não procede. Olha só. Já o artigo 461, parágrafo 6º, determina o quê? No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado, discriminado por 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência. Então a pessoa que é discriminada, gente, por motivo de, olha só que interessante, sexo ou etnia, a empresa deverá pagar uma multa de 50% do teto da Previdência. Arredondando, R$ 6.000 ao teto da Previdência, a pessoa receberá 3 mil de multa por esse motivo, tá? Não é sobre o salário, é sobre a multa, tá? Bom, comprovada discriminação, sexo e etnia, o pagamento no valor de 50%. E vamos para o nosso resumo de equiparação salarial. O conceito são empregados que exercem a mesma função, não é isso? Artigo 461 da nossa querida CLT. Ou seja, é muito importante que você se lembre de equiparação como elemento necessário para igualar salário e não remuneração, mas respeitados aqueles prazos de 4 anos no máximo na empresa, porque se passar também não dá mais, e entre o paradigma e o empregado, pelo menos 2 anos. Se inscrevam em nossos canais, gente, da rede LFG. Professor Gleibe contigo aqui. Obrigado a todos. Continue nos acompanhando.